Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e neste vídeo de hoje nós vamos contar a história de nada mais nada menos do que do ABBA. Você, claro que se lembra do ABBA, você já curtiu muitas músicas do ABBA, não é isso? E eu sei que você não sabia, porém, o ABBA vai estar lançando um novo disco agora, em novembro, no dia 5, exatamente. E para o ano que vem tem show, inclusive, marcado lá em Londres. Exatamente. Então, eles estão de volta e nós vamos contar aqui a história dos quatro, desde o iníciozinho até os dias de hoje. Por isso eu peço a você para dar o seu like aí no nosso vídeo, exatamente ao final do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ok? Então é isso aí, vamos em Estocolmo, capital da Suécia, 1972. Em abril deste ano é formado a banda ABBA. Pois é, mas a história da banda começa bem antes, quando o Benny Andersson, que já tinha uma carreira solo e era ídolo na Suécia, acabou conhecendo o Björn Ulvaeus, que também já tinha uma carreira solidificada na Suécia, e ambos começaram então a trabalhar juntos. E acabaram por cruzar os caminhos das duas cantoras que também já eram famosas, não apenas na Suécia, mas em vários outros países vizinhos. Portanto, quando falamos do ABBA, eles não surgiram assim de repente, não apareceram assim de uma hora para outra, exatamente. Todos os quatro já tinham carreiras anteriores e de muito sucesso, né? No final do vídeo, vamos dar assim um panorama na vida de cada um, na vida e na carreira de cada um dos componentes do grupo, né? Fazer assim uma biografia, uma mini biografia deles, né? Portanto, eu peço a você para ir até o final desse vídeo, porque tem coisas muito interessantes assim para você, certo? Na realidade, eles se conheceram assim uns 4, 5 anos antes da formação oficial do grupo, né? Bom, e neste mesmo período, tanto a loira linda quanto a morena, né, no caso a Agneta e a Anfrida, se apresentavam normalmente e continuaram se apresentando, gravando seus discos e fazendo as suas carreiras solos. Inclusive, a Agneta trabalhou também como atriz de teatro, tendo inclusive interpretado o papel de Maria Madalena na peça Jesus Cristo Superstar. Portanto, a Agneta também já fazia sucesso em todo o país, né? Como eu falei, a Anfrida Lingstam também já cantava, né? Já havia gravado e já era também uma cantora de sucesso. Um ano antes, em 1971, o Björn e a Agneta haviam se casado, né? Após se conhecerem em viagens e turnês pelo país. Pois bem, né? E os caras? O Benny sempre foi o letrista e o compositor da banda, né? Ele era já um cantor de sucesso na Suécia, tendo inclusive já gravado tanto como artista solo como líder de bandas, exatamente, né? Quanto ao Björn, também já tinham percorrido o mesmo caminho, né? Outra coisa assim, interessante é que eles já estavam juntos, mesmo antes da formação do ABBA oficialmente, né? E inclusive já tinham gravado como banda. Porém, as garotas não apareceram nesse primeiro disco. O nome delas apareceram no disco, mas elas não foram creditadas ali. Elas praticamente não estavam tendo espaço inicialmente na banda. Só depois de algum tempo é que elas começaram a aparecer pela beleza, também pelo charme e pela voz. Elas começaram a aparecer. E o líder não, né? O cara que era o empresário deles, o Stig Andersson, foi que começou a notar que o nome deles era muito grande para estar no disco e começou a chamá-los, a todos eles, apenas pela primeira letra de cada um, né? Que formava o nome de cada um. Aí foi que originou então o ABBA. A de Agneta, B de Björn, B de Benny e A de Anfrid, ou Anfrid, né? A da Frida, no caso. Em seguida, eles já tinham participado do festival da Eurovision em 1973, voltaram em 1974 já como ABBA e conquistaram inclusive o festival com aquela música Waterloo, né? Lembra? Waterloo, entra aí que você vai gostar, com toda certeza. Bom, vamos em frente então, né? Bom, Waterloo foi a música que abriu as portas para a carreira internacional do ABBA, já que foi sucesso absoluto na Inglaterra, inclusive, exatamente, né? Chegando ao número 1 na Billboard, e isto, né? E aí acabou chamando a atenção, inclusive, também do mercado americano, né? Eles começaram a olhar para o ABBA de forma diferente, né? O sucesso de Waterloo ultrapassou fronteiras, né? E no ano seguinte, 1975, com o lançamento de SOS, outra música legal deles também, aí veio a confirmar e a consolidar a banda, que passou a afirmar-se no cenário musical inglês, principalmente, né? E iniciou uma série de turnês, né? E em 1976,
eles lançam então Mamma Mia, legal também, música que inclusive dá nome ao musical, né? E aí, Mamma Mia chegou assim, rapidamente, ao primeiro lugar nas paradas de sucesso, porque esse disco Mamma Mia trouxe assim músicas. Pois bem, né? Neste álbum de 1976, além de Mamma Mia, a música Fernando também estourou em todas as paradas mundo afora, né? E foi responsável pelo surgimento do nome de Fernando em quase todos os países, principalmente nos países de língua latina, como a Espanha, por exemplo, né? Além disso, outras músicas como Dancing Queen e Know Me, Know You e Money 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 fizeram a alegria da banda e dos fãs, né? E arregaçaram as paradas de sucesso em todo o mundo, né? E a legião de fãs assim só crescia. Aí veio 1977 e eles lançam ABBA The Album, que foi mais um disco sensacional. Foi lançado em meio a uma turnê na Austrália, onde o grupo conquistou o maior número de fãs em todos os continentes, exatamente, né? Com shows assim sempre superlotados, né? Neste álbum, ABBA The Album, mais duas músicas estouraram nas paradas mundiais. Take a Chance on Me, sensacional essa música, né? E The Name of the Game, né? Se juntaram a outros sucessos da banda. Aí veio 1978, 79 e o lançamento de um novo álbum, Show, Voulez-vous, que além da música título, trouxe músicas inesquecíveis, como Chiquitita, Tcharalala, sucesso no mundo inteiro, né? E I Have a Dream, né? Além de Does Your Mother Know, né? Bom, ainda este ano de 1979, eles partem para uma turnê pelos Estados Unidos e Canadá, tendo uns shows com públicos colossais, né? E verdadeira histeria dos fãs, o que deixou eles surpresos e assustados, como disse o Benny Anderson e a Frida em uma entrevista. Bem, né? Em 1980 veio o Super Trooper, né? Este disco já saiu com mais de 1 milhão de discos reservados, com mais de 1 milhão de pré-venda. É assim um recorde absoluto, jamais alcançado, inclusive, né? Esse inclusive foi considerado assim já um álbum mais pessoal da banda, né? Com músicas mais assim pessoal, um misto assim de melancolia e despedida. Inclusive a música The Winner Takes It All, né? The Winner Takes It All, la, 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 la. Entra aí que você vai gostar, né? Foi assim destaque absoluto, né? Ao fazer referência à separação do casal. Até então o casal, a Agneta e o Bjorn tinham se separado, né? Em seguida veio a separação do Benny e da Frida, né? Bom, esse disco então foi mais um sucesso mundial. E aí veio 1981 um disco chamado The Visitors. Este foi então o último álbum de estúdio da banda, né? Continuando assim o clima de nostalgia com músicas pessoais que deixavam ainda mais transparecer as dificuldades dos agora, né, separados casais. A música On of Us refletia bem a situação do ABBA, exatamente. Bom, 1982, o clima de despedida já estava então feito, né? Eles ainda se reuniram em estúdio para tentar gravar um novo álbum, mas sentiram que não dava mais para ir adiante, não dava mais para ir em frente. Resolveram então fazer um álbum misto de coletânea, tendo apenas duas músicas, duas inéditas, Wonder Attack e Wonder Attack e Day Before You Came. Exatamente. Esta foi a última música gravada em conjunto pelo ABBA. O álbum duplo de coletânea chamou-se The First 10 Years. Chegou ao primeiro lugar nas paradas britânicas e foi mais um sucesso mundial do ABBA. Mesmo assim, eles foram se afastando e voltaram cada um à sua carreira. Bom, eles ainda lançaram, os quatro fizeram assim a última aparição juntas como banda. Nos anos 90 ainda foram lançados algumas coletâneas ou várias coletâneas que possibilitaram o retorno do ABBA ao topo das paradas musicais, né? E foram feitas várias tentativas para que eles retornassem, porém tudo foi em vão. E do ABBA de então só restou saudade. Bom, em 2000 eles recusaram $1 milhão para fazer um tour, não aceitaram, né?
Mas eis que quase 40 anos depois, quando ninguém mais esperava, os dois casais ressurgem, lançam um novo disco e preparam um show cheio de tecnologia com avatares, ou melhor, avatares, hologramas e tudo mais. Vou sugerir para você I Still Have Faith in You, né? Que Eu Ainda Tenho Fé em Você, que a música está tocando aí na internet, você entra aí que você vai gostar, né? Então vamos fazer um breve resumo sobre as vidas de cada um deles individualmente, para que você possa ficar sabendo um pouco mais sobre o ABBA e sobre os seus componentes, beleza? Então vamos a seguir. Bom, então vamos começar aqui com o Benny Andersson. Na realidade, Goran Bror Benny Andersson. Ele nasceu em Estocolmo em 16 de dezembro de 1946. Filho de pais apreciadores de música, ele ganhou o primeiro acordeão aos 6 anos e aos 10 ganhou um piano, né? Formou a primeira banda ainda adolescente. Mais tarde namorou uma jovem cantora chamada Christina Kronwall, com a qual teve 2 filhos, exatamente. Participou do grupo Rap Stars, que era uma espécie de Beatles suecos. Depois conheceu o Björn Ulvaeus, com o qual fez parcerias, né? E em 1969 conheceu a Annie Frida. E em agosto de 1969 foram viver juntos, mas só se casaram em 6 de outubro de 1978. Porém, em 12 de fevereiro de 1981, eles se divorciaram. Annie Frida Lyngstad nasceu na Noruega no dia 15 de novembro de 1945, filha de Signe Lyngstad e do sargento alemão Alfred Hasse, que dominou ali durante a ocupação da Noruega. Annie Frida foi criada pela avó e desde criança ouviu que o pai havia morrido na guerra. A família, inclusive, mudou-se para a Suécia com medo do preconceito natural por ela ser filha de soldado alemão. Bom, ela acabou conhecendo o pai apenas quando tinha 32 anos de idade, já famosa no ABBA, né? A carreira musical da Annie Frida começou aos 9 anos, né? Aos 13 já participava de banda, aos 14 já cantava em restaurantes, depois criou a sua própria banda. Aos 16 ela se casou pela primeira vez com o jazzista Ragnar Fredriksson, e desse casamento ela teve 2 filhos. Aos 23 divorciou-se e perdeu inclusive a guarda dos filhos. Em 1967 lançou o primeiro disco sem sucesso, né, sem êxito. Em 1969 ela conheceu o Benny Andersson e já no ano seguinte produziu mais um álbum, novamente sem muito êxito. E em 1973 ela e o Benny se juntaram ao casal Agneta e Björn e formaram então o ABBA. Ela e o Benny se casaram oficialmente somente em 1978, mas no final de 1981 eles se divorciam, pois casou-se novamente em 1992 com o príncipe Heinrich Russo Reus de Plauen. E com este casamento ela recebeu o título de Sereníssima Princesa Real de Plauen, né? Um título de nobreza real mesmo da Suécia, né? O seu marido, o príncipe Heinrich, morreu de câncer em 1999. No ano seguinte, ela perdeu também a sua filha, Liz Lott, que morre em acidente automobilístico nos Estados Unidos. Frida lançou vários discos antes e depois da carreira no ABBA, né? Foram várias coletâneas, vários singles. Hoje, ela continua sendo a Sereníssima Princesa Annie Frida de Plauen. Mora numa pequena cidade próximo à capital, uma cidade onde inclusive não pode entrar carros, somente carros elétricos. E esta é a história resumida da Frida. Em frente, Björn Ulvaeus nasceu na cidade de Gotemburgo, lá mesmo na Suécia, no dia 25 de abril de 1945. Ele é produtor musical, tendo participado de várias bandas desde a adolescência e também feito carreira solo, né? Sempre foi uma referência musical na Suécia. Em 1966, ele conheceu o Benny Andersson, com o qual formou a parceria que dura até hoje.
em 1969, ele conheceu e se apaixonou pela então jovem cantora Agnetha Fältskog, com o qual casou-se em 1971 e tiveram 2 filhos, né? No ano seguinte, o casal passa a integrar o grupo ABBA, né? E no período de maior sucesso da banda, em 1978, o casal acaba se separando, né? A partir de 1982, com o encerramento da banda, a carreira do Björn continua como produtor, como compositor. Em 1984, ele volta a se casar novamente, né? Tem mais 2 filhos. Atualmente vive em Estocolmo, onde é empresário musical, está envolvido com teatro, cinema e com o musical Mamma Mia, em cartaz desde 1999, o musical do ABBA. É isso aí. Pois bem, né? Agnetha Fältskog nasceu na cidade de Jönköping, Suécia, no dia 4 de abril de 1950, é a mais nova do grupo, né? Aos 5 anos, começou a tocar piano. Aos 7, ganhou do pai um piano de presente, exatamente, né? Estudou música, cantou em coral de igreja. Aos 14 anos, fundou a sua própria banda, junto com 2 amigas. Em seguida, optou pela carreira solo. Com 15 anos, já compunha, participou de um grupo de jazz e danças, né? Escreveu algumas músicas e, inclusive, enviou-as para as rádios e para as gravadoras até ser chamada para gravar na CBS, né? Lançou alguns discos, inclusive um em alemão, sem muito sucesso. Em 1968, também participa de uma campanha educacional para as crianças da sua cidade lá, Jönköping, ensinando a escovar os dentes, exatamente. Em 1969, ela conhece o Björn Ulvaeus, apaixonaram-se e em 1971 casam-se no dia 6 de julho. O casamento, inclusive, vira o acontecimento do ano na Suécia, pois os 2 já eram ídolos no país. Agora, mesmo assim, ela continuou com os seus projetos pessoais, né? Em 1973, nasce a filha Ellen, a primeira filha do casal, Agnetha e Björn. Em 1977, nasce o segundo filho, Peter Christian. Em 1978, um ano depois, eles acabam se separando. E em 1983, após o fim da banda, ela estreia no cinema, participa de um filme. Em 1987, ela ainda lança um álbum de canções natalinas junto com o filho Christian. E desde então, ela se manteve reclusa e discreta. E só agora, em 2018, eles se reuniram, ela saiu da toca para se reunir para o projeto ABBA Voyage, que será lançado agora a partir do dia 5 de novembro, essa semana, né, de 2021. Né. Esse projeto, inclusive, era para ter saído no início de 2020, mas foi adiado por questão da pandemia. É isso aí. Então, foi aí mais uma história de uma das maiores bandas de todos os tempos, né? Gostou da história do ABBA? Pois bem. Então, eu pediria a você para não se esquecer aí de dar o seu like e se inscrever no nosso canal, tá ok? Um grande abraço, então, e até a próxima.